Olá, traders! Muito bem-vindos! Acho que eu estou no canal incorreto, que eu estou ouvindo algumas traduções. Boa noite, muito bem-vindos a essa sessão da Buy Design hoje. É uma sessão que nós fazemos toda semana, cada mês, todo mês. Então, toda a primeira segunda do mês. Então, meu nome é Gary Ficard, eu sou o FX Big Dog. Nós vamos falar sobre algumas coisas na sessão dessa noite. E nós vamos focar no Forex, exatamente como utilizamos ferramentas diferentes, como fazer dinheiro e na negociação do mercado. Então, para aqueles que estão utilizando o Pip Grabber, os sinais do Pip Grabber, tenho certeza que vocês estão muito animados pelo que está acontecendo, que a galera está fazendo muito dinheiro. Então, em fato, os lucros que o pessoal está tendo, vou compartilhar alguns resultados com vocês. Vocês podem ver que nós geramos 60.500 pips, então, nesse ano. Então, tem sido um ano fantástico para a estratégia do Pip Grabber. Eu sei que muitos de vocês estão muito animados, eu tenho recebido muitos feedbacks de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a ferramenta do Pip Grabber e vamos falar também sobre diferentes maneiras de fazer o trade no mercado utilizando essa ferramenta. E agora, a ferramenta que a gente utiliza é o Smart Trader, chamada Matrix Trader. Nós vamos falar um pouco sobre o que ela é, como utilizar. Apenas uma pequena explicação sobre qual é a estratégia do Pip Grabber. É sobre o comprar no suporte, vender na resistência. Algumas vezes nós vamos para posições múltiplas, porque você não precisa segurar, porque o mercado ele quebra sobre isso. Então eu vou mostrar isso para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Então vocês podem ver meu gráfico. Então, só como um exemplo, se você der uma olhada na maneira que o mercado está se movendo, aqui para baixo, depois sobe, depois desce. Então, esses níveis são de resistência e de suporte. Então, se você olha para esses níveis, olhar aqui você vende no topo, compra no topo, vende no topo, compra embaixo, vende no topo. Então, é muito bom essa maneira de trading. Então você pode comprar e vender nesses níveis. Então uma estratégia de venda. Então o que você vai fazer é você vai identificar um nível de suporte e começar a comprar. Então você pode comprar em múltiplos pontos, porque o suporte que nós vamos acreditar que vai manter, às vezes o preço vai cair um pouco, mas sempre volta para testar. Mesmo se vai um pouquinho para o norte ou para o sul, ele vai manter aqui nessa posição. Então nós vamos enviar esses sinais de compra e de venda. Se você olhar aqui, no lado direito, eu vou compartilhar com vocês. Olha os sinais que nós temos compartilhado. Tem muitos sinais. Tem mais ou menos 152 sinais que nós enviamos todo mês. Então todo mês você recebe mais ou menos 160 sinais no seu aplicativo da Buy Design. Então, aqueles que são os alunos da Buy Design, você pode receber 50 sinais vindo todo mês, o que é muita coisa. Então, daí, nós geramos 16.500 pips. Então, estou compartilhando com vocês o que leva os pips. Essa é a minha vida pessoal. São os pips que já estão sendo gerados. Toda vez que você vê esses sinais, eles estão vindo de mim. Então, você tem os sinais de compra, tem o de resistência também, de suporte. Então, nós vamos falar aqui sobre um pouquinho do que acontece também no meu Trading Room. Se você não esteve ainda no meu Trading Room,
você quer ir até lá e se juntar à minha sala, se você é um aluno, se você tem um acesso também à minha sala, ele acontece na segunda, terça e na quinta. E nós falamos sobre as direções do mercado em geral, qual a direção que o mercado está indo, se é suporte, se é na resistência. Nós vamos também num documento aqui que você tem acesso também, que vai compartilhar com você para onde está o mercado. Se você olhar aqui, nós temos a descrição do que, como é que está o mercado. Então você pode tomar decisões de negociação assim como estiver o mercado. Tem um exemplo aqui, se você olhar para o euro e o franco suíço, está falando que é o bullish. E por que nós acreditamos que é bullish? Então ele está dando uma grande descrição do que exatamente, por que a gente acredita que o franco suíço está tendo uma boa oportunidade. Então se você vai para o gráfico, você vai ter uma ótima ideia do que está falando sobre o euro e o franco suíço estar bullish. Não é porque é sobre o movimento aqui, nós esperamos que o preço suba, mas nós vamos ver a direção. Então vou diminuir meu gráfico e nós acreditamos que o banco suíço vai intervir na moeda, senão vai ficar mais fraco. Porque eles não querem uma moeda forte. Eles não estão olhando apenas para o franco suíço, mas eles estão olhando para a moeda neozelandesa. Então a moeda não vai ficar tão forte. E quando nós olhamos para esses níveis aqui, novamente, nós estamos olhando para níveis de suporte que nós acreditamos que o mercado vai voltar e subir. Então, se você começa a comprar aqui, nós temos opções de compra aqui, então nós colocamos posições múltiplas. Então, essa é uma ferramenta fantástica para utilizar, é chamada ferramenta Matrix. Ela te ajuda a fazer as suas posições e entrar no mercado em níveis diferentes. Eu vou passar agora fazer uma pequena demonstração para vocês entenderem como que é essa ferramenta da Matrix. Eu vou mover aqui a ferramenta de tempo. Vou adicionar a ferramenta Matrix. Ela é muito simples que pode ser utilizada para mostrar um pouquinho do suporte e os níveis de suporte e resistência. Deixa eu compartilhar uma coisa bem rápida com vocês. Ela é muito boa para ver os momentos de suporte de compra e resistência de venda. Isso pode ser utilizado para fazer o trade, o que nós fazemos no Pip Grabber. Mas também é muito bom usar quando você está olhando para fazer um trader mais longo também. Se você está buscando comprar um nível de suporte aqui, do franco suíço, você vai comprar mais ou menos por aqui, você pode utilizar isso para não ganhar apenas os 20 pips, mas fazer uma pernada mais longa. Então, eu vou te dar dois exemplos como você pode mudar essa opção de 20 pips, então, que ele te dá através do aplicativo da ByDesign. No aplicativo da ByDesign você vai receber vários sinais, esses sinais de negociação. Então você pode tomar uma decisão se você quer seguir o aplicativo ou se você quer ficar de fora. Então vamos utilizar um exemplo, ok? Vamos ver o primeiro exemplo, vamos cobrir os sinais de trades da ByDesign. Então quando você recebe um sinal que vem no aplicativo da ByDesign, eu vou utilizar aqui um exemplo de sinal. Então se você der uma olhada aqui, vocês podem ver, diz aqui, nova ordem do Pip Grabber, então o dólar americano com o dólar canadense, comprar a 1,2747, ok?
Então está me falando para comprar a 1,2747. Então o que eu vou fazer? Eu vou para o gráfico e eu vou para... Deixa eu ir para mudar o USD e o CAD. Então está aqui agora. Eu tenho o dólar americano e o canadense aqui na minha frente. E eu quero falar isso. Se você está seguindo os sinais que estão vindo no aplicativo da ByDesign, você não precisa se preocupar sobre que horas. Então, você só tem que se preocupar no momento de entrada. Então, o ponto de entrada, ele fala para comprar. E o que é muito importante é, se eu for aqui colocar o ponto de entrada aqui como compra, a 1,2747, é isso aí mesmo. É bem aqui. Então, olhem que, desde que o sinal veio aqui, o preço já se moveu para 27,53. Então, já está 6 pips mais alto do que mostrou no ponto de entrada. Então, por que eu estou buscando comprar, ok? Porque eu estou buscando comprar nesse par aqui de moedas. Eu quero ter um preço melhor do que o mercado está oferecendo. Então, não faz sentido, não vai fazer sentido para mim entrar agora, quando eu estou recebendo aqui, quando o mercado já se moveu 6 pips do sinal. E lembre-se, nós estamos buscando 20 pips. Então, se a meta é 20 pips, são 20 pips, vamos ver. Se nós entramos aqui em 47, então 67 aqui seria a meta, ok? Então seriam 20 pips. Então, se o mercado já se mexeu 6 pips, significa que o que eu tenho são 14 pips. Então não é muito bom, não é? Eu já estou entrando atrasado, já está muito tarde. Então é por isso que eu digo que não se importa o tempo, mas o que importa é onde você está entrando baseado no sinal. O sinal está em 27,47. Então eu quero me certificar que eu vou entrar ou pegar um preço melhor do que 27,47. Então se o mercado está descendo aqui, eu posso então comprar aqui embaixo, porque eu sei que eu tenho muito lucro acima antes do mercado subir. Então eu quero entrar, sempre quero entrar num preço melhor. Então vamos resumir. Quando você recebe o sinal no aplicativo da ByDesign, e o sinal fala que você vai comprar dólar americano e canadense, então você tem que entrar no preço que a gente falou. Se tiver diferente disso, você tem que certificar que você não está entrando num preço ruim. Então, possivelmente, se você mudar para 20 pips, você não quer que se o mercado já se moveu 5 ou 2 pips, você quer certificar que você quer estar mais próximo possível do sinal. Então, se você tiver níveis diferentes, é muito interessante você estar nesse primeiro ponto de entrada. Agora, se você sentir que talvez você está atrasado nesse ponto de entrada, vamos dizer que você recebe o sinal no seu computador, ou está com o seu celular disponível naquele momento, e você vem aqui para o gráfico e o preço desceu. Você não precisa esperar entrar naquele sinal. Então você pode dizer, eu vou esperar para o próximo sinal, e quando eu receber o próximo sinal, apenas então eu vou entrar. E ok, você pode fazer isso também, você pode esperar pelo segundo ponto de entrada, então entrar nesse segundo ponto de entrada e buscar os 20 pips de lucro. E agora como nós entramos, ok? Utilizando a ferramenta do Pip Grabber. Então o que você faz aqui é que você clica com o botão direito no gráfico, eu vou fazer novamente, você vai clicar com o botão direito no gráfico, vai olhar aqui embaixo, adicionar matrix. Então se adicionar matrix, eu vou clicar nisso e vai abrir essa janela. E nessa janela é onde você vai colocar as informações para fazer o Place a Trade, fazer a sua negociação.
Então está dizendo comprar o USD CAD. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar a decisão. Eu quero fazer essa negociação com ordens pendentes. Eu vou falar que eu quero fazer a ordem de stealth. Então é uma melhor opção. E a razão para isso é que elas não são enviadas para o broker. Se você está utilizando ordens pendentes, então o que acontece é que a quantidade de negociações que você fizer, se eu mudar o número de níveis, se eu mudar para, deixa eu dizer, para 10, então o que vai acontecer é que o sistema Matrix, ele vai enviar 10 ordens para o broker. E se você fizer muito isso, o broker vai começar a ficar frustrado e eles vão falar, vai começar a fechar a sua conta. Então a razão que eu coloco aqui, stealth, é para evitar a frustração do broker para poder fechar a sua conta, porque as suas contas estão entrando e saindo, e ele vai cancelar isso. Porque toda vez que você cancela ou muda suas ordens, isso é ajustado, então o broker fica frustrado com isso. Então, para limitar isso, deixa a ordem no modo stealth. Então, se você for para os lotes, como nós vamos fazer a negociação de lotes? Então, a melhor maneira que eu posso pensar de negociar com uma boa gerência, eu vou falar sobre uma negociação, um tipo de negociação. Você vai fazer uma negociação de um microlote a cada 10 mil dólares. Ok, eu estou brincando, mas um microlote para cada $1.000 que você tem na sua conta de negociação. Então, cada $1.000 que você tem na sua conta, você vai negociar com um microlote por $1.000. Agora, é muito importante que eu vou compartilhar isso. Se você está negociando numa conta internacional, então isso poderia ser descoberto, que eu vou falar para você agora. Então, o seu nível, o seu broker, talvez é 1 para 100, 1 para 200. Mas se você estiver nos Estados Unidos e está utilizando a ferramenta Matrix e está fazendo essa gerência, eu vou dizer que para você utilizar um microlote para cada $2.000 na sua conta, ok? E a razão por que eu estou falando isso é por causa do margin. Então a margem, você quer estar direto nas estratégias, nos códigos de margem, ou ficar nervoso com isso, na sua conta, quando você faz isso em mais posições. Agora eu posso ir para 15, 20 pontos de entrada em cada negociação e está muito bem com a margem. Então é assim que eu gerencio os riscos na minha conta de negociação. Então se você quer ser bem conservativo, bem conservador, vamos ver um gerenciamento de conservador. Se você quer ser conservador, se você tem uma conta de negociação, até 1 para 200, se você quer aumentar isso para $2.000 por um microlote, e se você conseguir 1 para 50 nos Estados Unidos, então você quer ir e negociar um microlote por $3.000 na sua conta de negociação. Tá vendo como você reduz os parâmetros de risco quando você diminui a quantidade de dólares por microlote? Então, se você fizer isso, você está muito bem para poder negociar. Então, tenho diferentes contas de negociação, tenho online, tem muitas que são manuseadas diferentes. Em algumas delas tem os riscos, um microlote por $1.000. Outra conta eu vou fazer um microlote por $3.000. E eu acredito que eu tenho mais uma que eu faço um microlote por $5.000. Então, são diferentes parâmetros de risco. Então, se você vai começar e não está muito certo de que média e que tipo de risco você quer ter, é muito bom e seguro ir
utilizar o melhor cenário. E o melhor cenário é pegar $3.000 e negociar um microlote. Então, se você fizer isso dessa maneira, você sabe que você estará bem tranquilo, você não vai estar em equidade. Então, em alguns meses, você vai ver, você tem algum lugar baseado no que aconteceu no microlote, você tem dinheiro suficiente para aumentar o seu risco? Então, se você tiver $3.000 para cada microlote, então você pode reduzir para $2.000 para cada microlote. Então, isso é muito bom. Você vai para $1.000. Então, dependendo de como você monitora a sua negociação e seu risco. Então, o tamanho dos lotes, acho que eu dei uma explicação bem ampla, mas eu acho que é muito importante. Uma coisa que é importante sobre a estratégia que nós utilizamos é o gerenciamento de risco. Então, é muito bom estar nisso por um bom período de tempo. Então, é importante estar muito clara essa mensagem. Então, tome a decisão no tamanho do seu lote. E a próxima coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos entrar e colocar, é a distância entre cada nível. Agora, se você está negociando os sinais do Pip Grabber, você vai colocar aqui 25 pips de distância de cada um. Eu quero falar, isso aqui não está apresentado. Mesmo que nós estamos negociando 25 pips de distância um do outro, nós estamos fazendo a manipulação, mas nós estamos abertos à volatilidade do mercado. Então, algumas vezes, se você olhar para os sinais do Pip Grabber que aparecem, eles não estão espaçados 25 pips de distância um do outro, mas tem coisas que têm que ser consideradas, o tempo. Então, não será sempre apropriadamente 25 pips de distância. Então, a nossa intenção é ter 25 pips de distância, se o mercado nos der essa possibilidade, mas essa é a nossa intenção. Ok? Então, agora se eu estarei comprando, então eu quero ter certeza que as minhas ordens stealth estarão abaixo do mercado. Agora, isso aqui é muito importante. A razão que eu quero minhas ordens estejam abaixo do mercado é porque se eu vou comprar, eu quero colocar minhas ordens pendentes e eles têm que estar abaixo do mercado. Então, se eu estou comprando aqui, eu estou buscando pelo rally do mercado, minhas ordens pendentes estarão abaixo do mercado. Então, se o mercado vier para baixo, eles vão pegar essas outras ordens e depois subir. Então, as ordens stealth aqui, eles estarão abaixo do mercado. Se o mercado for mais profundo, nós vamos pegar todas essas posições, ok? Então, nós vamos para baixo do mercado. Tá vendo que eu não utilizo as stop orders ou limit? Então, vou fechar todas as ordens nos net pips. Então, vou colocar aqui. Estou mudando para 20 pips aqui. Quando o mercado for para 20 net pips, isso significa que são múltiplas posições. Ainda vai me levar de 20 pips de lucro. E é isso. Então, eu olho para isso aqui. O que nós queremos são 20 pips no mercado. Então, quando você conseguir, ele vai fechar todas as ordens. Agora, o Big Dog, sobre os stops e limits aqui, o que está acontecendo com isso? Então, a estratégia é desenvolver, primeiro, reduzir o risco para você. Então, também permite você entrar em momentos diferentes. Então, a estratégia nos deu resultados na estratégia no ano, nos mostrou 16.500 pips durante o ano, então já mudou os limites. Então, o que você usa são 20 pips aqui. É isso que a gente tem feito, e isso mostra que é lucrativo num longo período de tempo. Então, isso significa que
o que não está quebrado, não vamos tentar consertar isso. Então, o time que está ganhando não se mexe. Então você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Já foram feitos 16.500 pips no ano e nós já geramos mais de 120% no ano. Por que mudar isso que está funcionando? Por que mudar essa combinação? Então, porque agora alguma coisa dá errado, as condições do mercado mudam, é assim que nós vamos fazer a negociação, ok? Então, muito importante, porque nós temos esse stop e o limit. Então, esse gerenciamento de risco sempre vai ser a sua primeira prioridade. Então, se você mover múltiplos níveis, você vai ficar sem dinheiro. Então, certifique-se que essa é a sua meta número 1. Então, os níveis de entrada, eu vou colocar 10. Você pode colocar mais de 10, pode colocar 20, 30, se você quer entrar em múltiplos níveis. Eu não vi mais do que 15 negociações, eu não sei se você precisa mais do que isso, mas só estou te dando uma dica aqui. Então, uma vez que você tem tudo pronto aqui, todos esses níveis prontos, então é só questão de tempo até apertar o OK aqui. Eu vou fazer isso, então vocês vão ver exatamente o que vai acontecer. Então, aqui, vou colocar aqui. Se você der uma olhada aqui, a negociação já foi colocada aqui, está bem aqui. Aqui vocês veem aqui, já foi implementada aqui. Olha as linhas. Se você olhar aqui, vocês podem ver que eu tenho uma mudança aqui. Eu utilizo ordens pendentes. Se você olhar aqui, só um momento, sim, ok, it's stealth, então as ordens stealth, então é importante que você perceba aqui, olha essas linhas azuis aqui, olha do lado esquerdo aqui, onde está dizendo stealth, então essas são ordens stealth, está falando que se o preço descer aqui para esse nível, ele vai fazer outra. Então, se ele descer, ele vai pegar mais uma negociação, mas quando ele subir, ele vai fechar e a ferramenta Matrix será removida daqui, do gráfico. Então, isso significa que não vai continuar a fazer a negociação para você e vai parar de negociar, ok? Então, agora, espero que todo mundo tenha entendido. Só um momento que eu vou dar uma olhada no chat. Eu acho que eu posso ver o chat aqui. Ok. Muito bem. Então vamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Se nós estamos fazendo um trading aqui, nós falamos sobre fazer a negociação dos sinais, que vem do aplicativo da By Design, que é o Pip Grabber. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o que você também pode fazer, quando você está fazendo a negociação do suporte e resistência, nós estamos falando sobre o lucro de 20 pips. Eu estou falando que você pode gerar os lucros também, mas pode utilizar essa estratégia baseada no mesmo conceito. Então, vamos abrir aqui outro gráfico. Eu vou aqui. Sabe uma coisa? Vamos para o Aussie Cross. Então, o que está vindo aqui, as notícias que está falando sobre essa noite, está falando sobre a média de preço do Aussie. Então, o que está acontecendo no Banco da Nova Zelândia? Eles aumentaram as taxas, então eles realmente aumentaram as taxas a mais ou menos 20%. Então os Aussies não fizeram nada nesse momento, eles fizeram nada, zero. E então nós estamos indo a dar uma olhada aqui, nós vamos dar uma olhada aqui no Aussie. Nós veremos o Aussie no suporte e na resistência. Nós vamos dar uma olhada aqui e vamos ver se nós vemos suporte ou resistência. E nós vamos implementar a negociação então, com a média de preço. Então vamos fazer isso aqui vai ser muito divertido.
Vamos, então, para o Aussie e CAD. Então, deixa eu fazer isso aqui. Vamos aqui para o diário. Então, vou dar uma olhada. Ok, tem alguma análise aqui no diário. Então, se você olhar aqui, você vê que nós temos um balanço de descida, balanço de queda, e tem 1,27 aqui, tem 1,27. Então, o mercado ainda pode descer aqui nesse nível, que é aproximando de 45 pips, 46 pips. Então, vou falar um segredo para vocês. Então, se você for para o Daily Trade, então se você olhar a média no ano, a média é de 52 pips. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou utilizar a minha ferramenta Matrix com a distância de 52 pips entre um e outro. Então, eu vou falar aqui para o Aussie CAD fazer um publish. E se não fizer, ok. Mas isso é que eu vou fazer. Mas eu posso ir para frente e fazer isso aqui. Então, se eu estou esperando que esse Aussie CAD ir para fazer o bullish, quão distante eu posso ir bullish também? Então, a minha meta é esse nível aqui. Esse é o nível de 93,79. Então, o que eu vou fazer é, eu venho aqui, vou dar uma olhada. E qual é a distância entre onde eu estou fazendo a negociação agora a essa meta aqui? Vamos dar uma olhada na distância. A distância são 400 pips. 400 pips. Então, o que eu vou fazer é, eu vou utilizar 52 como a distância entre meus pontos de entrada. Eu vou aqui e olhar para 400 pips de lucro. Então, mesmo que esse pip estiver aqui e chegar até aqui em cima, ou se eu colocar múltiplos pontos de entrada, então eu estarei muito positivo nos 400 pips. Então vamos organizar isso aqui. Eu vou clicar com o botão direito no meu gráfico, vou colocar, adicionar matrix. Então eu vou colocar aqui as ordens stealth, eu vou mudar isso aqui para, vamos colocar 10 ordens aqui. Eu vou colocar o meu número de lotes, vou colocar aqui 52 pips. Então vou colocar 50 pips. 50 pips de distância um do outro, eu vou comprar mais algumas ordens abaixo do mercado. Eu vou colocar aqui, fechar todas as ordens no lucro positivo de quantos pips? 400 pips. Ok? 400 pips. E eu vou clicar aqui em OK. Significa que nós vamos ter positivos em 400 pips, não importa quantos pontos de entrada nós vamos fazer essa negociação. Então, dê uma olhada aqui. Então, isso significa que eu estou esperando que o mercado venha bullish até 400 pips. Então, o que eu estou dizendo aqui agora, se eu estou errado na minha primeira entrada, e as notícias vêm aqui à noite e cria uma grande fraqueza nesse mercado, e ele começa a descer aqui, vai caindo, algumas posições, eu ainda vou buscar os 400 pips de lucro, em que é muito bom utilizar essa estratégia, é que se o mercado for mais para baixo aqui, e ele vai começar a subir, vai voltar para o seu ponto de entrada. Você pode ir para o seu ponto e falar, talvez eu estava errado sobre isso, talvez eu não estava vendo o que eu deveria ver, não foi para o caminho que eu queria, então eu posso começar a tomar uma decisão para poder sair ou realmente perder no caminho. Então, fazendo isso, aplicando essa estratégia, me permite que eu esteja errado com o meu ponto inicial de entrada, ou também me permite tomar vantagem desse movimento, se ele descer e se ele voltar para cima, e eu ainda acredito que estou certo, eu posso continuar a segurar essa posição e continuar na busca dos
do lucro de 400 pips. Então a minha estratégia, essa estratégia foi aplicada nas minhas próprias negociações e foi muito bom, mas a coisa mais importante sobre isso, assim como a estratégia do Pip Grabber, nós temos absoluta certeza que nós vamos comprar nos níveis de suporte e resistência, que o preço vai descer. Porque se nós estamos aqui entre o nível de suporte e resistência, dê uma olhada nas oportunidades. Dê uma olhada em quantos pips o mercado já se moveu, desde que ele foi... Nós vamos dar uma olhada aqui. Eu vou falar qual que é o número, vocês vão ver, mas eu vou mostrar para vocês. Isso se moveu daqui para cá, foram 1.600 pips. E desceu para cá, foram 435 pips. E moveu para cima novamente, foram 750 pips. Depois nós tivemos outro bearish, que foi 430, então 280, depois desceu para 630. Então você pode ver que tem muitas oportunidades, assim como você começa a identificar essas entradas de negociação no mercado. Então vocês veem esses pontos aqui, vocês veem esse suporte e resistência, você pode encontrar que o preço vai movendo está movendo entre 250 para 1.000 oportunidades. Então, se acima disso nós vamos... mas nós estamos falando nesse ponto de entrada, nós podemos estar errados. Se eu estiver negociando entre suporte e resistência, eu estou me dando uma maior probabilidade de sucesso baseado no fato de que no suporte nós estamos esperando um balanço. E se você puder fazer isso, você pode ter melhores negociações, melhores oportunidades. E aí, por isso que nós estamos buscando aqui. Então, essa estratégia que nós podemos fazer, esse é o segredo. Esse é o segredo de estratégia ou receita para buscar o sucesso no mercado de negociação. Então, eu como o Big Dog, nós temos outras estratégias que nós estamos utilizando, mas tudo bem. Mas você pode utilizar diferentes tipos de ferramentas quando você está... você pode buscar ferramentas para te ajudar a buscar os pontos de entrada, combinações, de utilizar a ferramenta Matrix, porque o que a ferramenta Matrix não é uma estratégia, é uma ferramenta para te ajudar a gerenciar a maneira de negociar. Então, ele é uma ferramenta para te ajudar a aplicar essa aproximação no mercado. É isso que é. Então, utilizando estratégias, análises técnicas para buscar essas questões, buscar essas análises que você vai identificar seu suporte, nível de suporte e resistência. Então, isso vai acontecer. Então, a minha próxima passo aqui, eu mencionei no início, o meu Trading Room é chamado o Hybrid Trading Room. Então venha na segunda, terça e nas quintas-feiras. Nós falamos sobre muitas coisas boas que os traders precisam saber. Nós falamos a direção do mercado, todas essas coisas boas. Então falamos sobre os pares que nós utilizamos. Mesmo que nós temos as 28 moedas que nós cobrimos, nós utilizamos alguns pares na sessão. Então, isso vai clarear para você aonde você está, o que está acontecendo naquele par em particular. Então, se você tiver alguma dúvida, venha para a nossa sala e faça a sua pergunta. Então, você será respondido também. Então, eu quero também mencionar isso aqui. Eu faço sessões ao vivo no meu canal no YouTube, falando sobre também a estratégia do Pip Grabber. E nós temos os 20 pips, eu faço isso ao vivo no meu canal no YouTube, então busque pelo FX Big Dog. Então se inscreva no canal e você vai ter acesso, claro, às organizações também de negociação. Então as outras coisas que também tem nas diferentes sessões, falo sobre criptos, sobre muitas coisas que eu tenho certeza que vocês estão muito interessados. Então
certifiquem que vocês se conectem. Tem muitas maneiras que você pode se conectar comigo, nas redes sociais, na minha sala de negociação, na sala de negociação híbrida também. Então se conectem, não tem razão em que em 2022 não ser melhor do que o meu 2021 foi. Então nós criamos mais de 16.500 pips, nós geramos 120% de lucro aí. Então foi muito incrível, nós estamos muito animados, então vamos lá, animem-se e entrem nessas diferentes sessões, diferentes probabilidades que nós temos. Então se comuniquem, falem conosco, deixem a gente saber como é que estão as suas negociações. Então abre a comunicação, então nós podemos ajudar vocês no treinamento. Então é isso.